Bom dia, tô chegando aqui antes de iniciar as atividades, né? E vim refletindo esses dias de algumas dinâmicas e eu falei, poxa, é importante a gente poder estar compartilhando ainda mais com as pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar do que eu vou estar passando aqui. Principalmente para as pessoas que trabalham por conta, que tem as suas empresas, independente do tamanho dela, da quantidade de funcionários, da atividade que exerce, principalmente depois, da pandemia, as coisas tomaram uma velocidade muito mais rápida. Ou seja, o mercado ele está muito mais dinâmico. Os clientes, eles de uma certa forma, eles estão exigindo mais. E quando eu digo cliente, não é só o cliente final, o CPF, tá? Que a gente pode vender para o consumidor, mas eu digo cliente também outras empresas, outros CNPJs, porque eles estão a todo momento revendo o que eles têm que fazer para melhorar os custos, para eles se posicionarem cada vez melhor no mercado. A gente sabe que um dos grandes desafios que nós estamos vivendo nesse momento está sendo a questão de mão de obra. Então, assim, cada vez mais a gente encontrar mão de obras que consegue corresponder na velocidade que a gente quer, com a qualidade que a gente até então estava acostumado, tá ficando um pouquinho escasso. Daí a gente fala, por que está acontecendo tudo isso, né? Essas mudanças, essa velocidade, ou seja, tudo aquilo que a gente fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos e principalmente mais que isso, não se encaixa mais nos modelos atuais, né? Só que a mentalidade das pessoas que estão dentro dessas atividades e em algum momento ainda se pegam das formas tradicionais de fazer gestão. E quando a gente fala de gestão, é gestão de tudo. É gestão de pessoas, é gestão de processos, é gestão da parte financeira, é a cultura da empresa. Como é que está tudo isso? Né? E às vezes as pessoas nem sabem o que é isso, nem imaginam o que é isso, e às vezes não conseguem compreender porque elas estão tendo dificuldades, desafios maiores, enfrentando dores, tendo que lidar com uma série de conflitos. E aí, no final das contas, o que uma empresa ela precisa? Faturar, ela precisa ter lucro para ela permanecer no mercado de uma forma sadia, com menos riscos, né? E aí vem a pergunta, o que precisa ser feito, né? Então, a gente vê assim que as pessoas elas precisam se permitir inovar, buscar, aprender, buscar profissionais que deem direcionamento de acordo com as dores, as necessidades, e na hora que a gente consegue identificar algo, de repente a gente se aprofunda mais e fala, uau, não sabia que era assim, então agora significa que eu tenho que buscar isso? Sim. Então, qual é o recado? Para que a gente possa se manter no mercado, que a gente possa continuar colhendo ótimos resultados, nós vamos precisar buscar novas informações, novos recursos, novas ferramentas. Essa sim é uma das maneiras da gente poder dar continuidade nas atividades, a gente poder crescer, a gente conseguir espaço no mercado, e tudo isso dá trabalho. Faz parte, não é algo isolado de uma empresa ou de outra. Por que algumas empresas têm muito mais sucesso do que outras? Porque com certeza ela desenvolve mais atividade, ela investe em coisas, em recursos, em ferramentas, em aperfeiçoamentos que a maioria das empresas hoje ainda não olham para isso, né? E uma das coisas que a gente vê que é muito gritante é o capital humano. Então, assim, se a gente olha para o mercado, tá difícil contratar. Às vezes a gente não consegue uma pessoa que se enquadra dentro daquele perfil. Só que se nós não estivermos cuidando do nosso capital humano dentro da empresa, nós vamos ter outros agravantes também, né? E como que a gente olha para esse tudo? Como estou fazendo a gestão da minha empresa? Então, esse é o ponto-chave, né? Então, as pessoas precisam se permitir, precisam buscar profissionais que vão contribuir para ter esse direcionamento e buscar os recursos necessários para o sucesso do negócio. Então,
Então aqui eu deixo a minha sugestão, a minha dica, estou à disposição se alguém, sabe, precisar de alguma informação, entender como começar a fazer uma inovação dentro das suas atividades. E eu falo assim, às vezes as pessoas acham que a gente precisa ter uma empresa já maior, estruturada, pelo contrário. Quando a gente começa pequeno, porém com uma visão de organização, de planejamento, sabendo estruturar da base, problemas eles vão continuar acontecendo sim, porque tudo é muito dinâmico, só que a forma como eu vou passar para os problemas, eles podem ser diferentes, porque eu já estou me antecipando em me aperfeiçoar, então eu vou saber lidar melhor com a situação e principalmente correr riscos menores. A gente não tem que esperar apenas fazer para ver se vai dar certo, porque isso é uma cultura dos brasileiros. Os brasileiros eles não têm um hábito cultural, tá? De falar assim, poxa vida, vamos pensar também todos os caminhos, todas as formas, fazer o mínimo básico de um planejamento. Tem empresa que não tem planejamento de nada, ela sai fazendo atividade, ela não tem um planejamento anual, ela não tem metas, ela não tem objetivo. Tem empresas que não fazem reuniões de alinhamento para ver se as metas estão sendo cumpridas, se os processos eles estão acontecendo da forma como precisa ser, porque tem gente que não sabe nem o que é processo, não sabe por que o dólar depende das atividades. Então, são coisas que são importantes para uma gestão de um negócio de sucesso, só que a gente tem que aprender, não tem outro caminho. Só que as pessoas precisam se permitir querer aprender. As que se permitem aprender vão ter melhores resultados, tá bom? Ótimo dia para vocês. Se alguém quiser alguma informação, me manda